Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula anterior, nós iniciamos o processo de criação de persistência de dados utilizando o PHP orientado a objetos com o nosso conector chamado PDO. Nós criamos na nossa pasta SRC uma pasta chamada infraestrutura e dentro dela as pastas persistência e repositório. Dentro da pasta persistência, nós criamos uma classe chamada criador conexão. Essa nossa classe tem apenas um método estático chamado criar conexão, que vai nos retornar um objeto do tipo PDO. Daí nós utilizamos um bloco de try-catch para indicar para o PHP o seguinte: tente criar um novo objeto do tipo PDO com essas características que eu passei para você, do MySQL, para esse banco de dados, para esse usuário com essa senha, sete os atributos de erro e de exceção, caso eles aconteçam, e me retorne esse objeto do tipo PDO. Caso dê algum erro nesse processo, eu venho para o bloco do catch e ele vai gerar para mim uma exceção e vai exibir para mim a mensagem. Então esse criador de conexão nós fizemos na aula anterior. Depois, nós criamos dentro da pasta SRC uma pasta chamada domínio e dentro dela uma pasta repositório. Nela, nós armazenamos uma interface chamada repositório produtos. Essa nossa interface vai representar todos os métodos utilizados no nosso repositório, que é o nosso modelo de criação de persistência. Nós vamos criar um método todos os produtos, que vai exibir todos os produtos da base, o método salvar, que vai armazenar o produto na nossa base, o método criar, que ele é importante para o salvamento, o método ler, que é importante para a gente consultar um produto específico, o método atualizar, que é importante para o nosso processo de salvamento, e o método deletar, que é importante para a manutenção da nossa base. Daí, dentro da pasta repositório que está lá em infraestrutura, nós criamos uma classe chamada PDO repositório produtos, que implementa a nossa interface. Criamos um atributo chamado conexão, que é do tipo PDO, e no nosso construtor nós indicamos que nós queremos, ao instanciar um novo repositório, ou seja, ao criar um novo repositório, a gente precisa ter uma conexão. Hoje, o nosso foco principal é compreender como vai funcionar a implementação de cada um desses métodos. Primeiramente, o método todos produtos vai nos retornar um dado do tipo array, ou seja, um array de produtos. Nós vamos criar uma variável chamada SQL consulta que vai receber a nossa query de select. Selecionar todos os campos da tabela produto. Lembre-se que sobre a criação dessa tabela produtos eu falei na aula anterior e nós temos já vídeos no canal que explica como criar tabela no banco de dados, utilizando o MySQL Workbench. Daí nós criamos uma variável chamada STMT, que significa Statement. Ela vai receber o seguinte: para a nossa conexão, ela vai executar um método chamado Query, que é um método que executa uma consulta. Como essa consulta ela não tem parâmetros, a gente pode utilizar diretamente o método Query para poder fazer a execução dela. Esse método vai nos retornar os dados desse statement, só que ele vai retornar para a gente esses dados para a gente de forma hidratada. Essa hidratação dos dados é aquela questão da gente percorrer os resultados para poder depois listar eles. Então esse método ele está aqui embaixo, o public function hidratar lista produtos. Ele tem como parâmetro uma variável do tipo stmt, que é um PDO statement. Vai nos retornar um array, porque geralmente o nosso resultado é formado por um array de dados. Daí eu criei uma variável chamada lista dados produto, que vai receber um statement. Chamo o método fetchAll do PDO e eu vou trabalhar com a especificação dizendo que eu preciso de um PDO fetchAssoc. Eu quero que ele crie um array associativo. Criei uma variável chamada lista produtos, que é um array vazio inicialmente. É nela que a gente vai armazenar os nossos resultados. Aqui eu criei um echo para poder escrever uma tabela para exibir os resultados, porém eu comentei que isso aqui não é muito recomendado. A gente tem que trabalhar isso aqui na view, e essa camada aqui não é a camada de view especificamente. Mas eu fiz aqui um for each para a nossa lista de dados aqui, que vai ser o nosso array associativo, como dados produto. E daí eu armazenei dentro do meu lista produtos, que é o meu array, novos produtos com os dados que vão vir lá do meu banco. E eu utilizei aqui um echo para poder escrever as linhas de uma tabela, basicamente. Então numa coluna vai ter o ID do produto, na outra o nome, na outra o preço do produto. Utilizei aqui o método numberFormat, que nós já vimos também no curso anterior de PHP,
para que você possa fazer a formatação dos dados. E retornei essa lista de produtos. Daí, eu vou startar aqui o meu servidor, vou aqui no meu arquivo index. Eu já criei aqui alguns produtos, mas a gente não fez nenhum tipo de insert deles. Eu já tenho inserts que já foram feitos anteriormente. Então, para eu poder utilizar aquele método todos os produtos, basicamente eu tenho que chamar o meu repositório e chamar o método todos os produtos. Essa chamada aqui diz que para o nosso repositório que foi criado, que já tem uma conexão, eu quero listar todos os produtos dele. Vou lá no meu navegador, vou atualizar, eu vou ter aqui a exibição dos resultados. Esses resultados são de dados que eu já tinha feito de insert em ocasiões anteriores. Eu vou lá no meu MySQL Workbench, vou acessar minha conexão. No meu banco de dados BD comercial, na minha tabela produto, eu já tenho uma lista de produtos. Eu vou só excluir eles aqui, deixar em branco, retornar, atualizar. Observem que não aparece mais nada aqui. Então, nós já vimos como listar todos os produtos. Obviamente, é interessante que a gente veja como inserir um novo produto. Para a gente inserir um novo produto, o que nós vamos fazer dentro da visão de um repositório, inserir um novo produto, na verdade, seria inseri-lo, caso ele não exista, ou mesmo atualizar. Foi criada a função chamada public function salvar, que vai receber como dado um objeto do tipo produto e vai nos retornar um dado do tipo booleano, que é true ou false, se teve êxito ou não. Então, se eu pegar o ID do produto lá e ele for igual a nulo, então é sinal de que eu não tenho esse produto na minha base. Eu tenho que fazer o quê? Criar um novo produto. Caso eu não esteja nessa situação de não ter um ID, é sinal de que eu estou querendo fazer um update do produto. Então, eu chamo o método updateProduto. Como que é feito o método criar? Eu vou segurar aqui o Ctrl, vou clicar aqui para mostrar para vocês o método createProduto. O método createProduto, ele recebe um produto como parâmetro e ele faz um insert. Agora prestem bastante atenção aqui nesse processo. A nossa instrução SQL é insert into produto, no campo nome produto, no campo preço produto, os seguintes valores. Para a gente evitar SQL injection, a gente vai usar dois pontos nome, dois pontos preço e utilizar um recurso do PDO chamado prepare. O prepare é um método que ele pega os dados que são passados como parâmetros e ele faz o tratamento para evitar a injeção de SQL no nosso código. Então, crio uma variável statement, passo o meu método prepare, informando como parâmetro a minha instrução SQL que precisa ser preparada. Esse campo eu informo que ele precisa passar pelo método bindValue. O método bindValue vai fazer justamente um tratamento para averiguar se esse dado é do tipo que eu estou esperando. No caso, o nome do produto é um dado do tipo string, então eu passo como parâmetro aqui um param str do PDO. E o bindValue do preço é um dado do tipo float, só que dados decimais não tem no bindValue, então eu informo que é um dado do tipo string. Feito o tratamento, eu crio uma variável chamada sucesso, que vai ter como resultado a execução, ou seja, o execute da minha instrução SQL. Se eu obtive sucesso, se o sucesso for igual a true, então eu vou fazer o insert do meu produto, informando que o ID dele vai ser o próximo ID lá da minha inserção no meu banco de dados. E eu vou retornar esse dado de sucesso. Então, como é que eu faço para criar novos objetos do tipo? Aqui no meu arquivo index, eu já criei alguns produtos para efeito de exemplo. Produto 1, produto 2, produto 3, 4, 5, 6, 7. E em todos eles eu estou informando aqui o ID. Se eu colocar aqui null, significa que eu vou fazer o uso do create e não o uso do update. Então vou informar aqui que todos eles têm ID nulo. E para eu poder fazer a inserção, eu chamo o meu repositório e uso o método salvar, passando como parâmetro o produto que eu quero inserir. Vou inserir inicialmente o produto 1. E como eu já sei que esse método aqui lista todos, eu vou listar ele aqui abaixo. Salvei, vou atualizar. Observem que agora aqui aparece para mim que o tablet foi inserido. Se eu vier e fizer o salvamento dos outros, vou fazer aqui
de pelo menos 4 itens. Salvei no Ctrl S, vou atualizar, aparecem aqui todos para mim. Obviamente apareceu duplicado aqui o tablet porque eu já tinha feito a colocação dele aqui uma vez. Ele foi colocado mais vezes. Agora vamos ver como funciona o método update. Eu vou segurar o Ctrl, vou clicar aqui. O método update, que é o atualizar, vai receber como parâmetro o objeto do tipo produto. Eu tenho uma variável SQL update que vai receber a minha instrução SQL. Update, produto, setando no campo nome produto o valor que vem de nome. No campo preço produto, o preço que eu vou passar como parâmetro, onde o ID do produto foi igual ao ID que está sendo passado como parâmetro. Faço o prepare dessa minha instrução e faço o bind value dos valores que nós estamos recebendo como parâmetro. O nome do produto, que é um parâmetro do tipo string, o preço do produto, que é um parâmetro do tipo float, mas a gente tem que considerar como dado do tipo string, e o parâmetro ID, que é um parâmetro do tipo int. E faço o execute dessa minha instrução. Esse update vocês têm que olhar com bastante cuidado, ver se está tudo bem certinho na hora que vocês forem utilizá-lo. Para que a gente possa fazer o update, no nosso programa eu fiz aqui o comentário daqueles métodos de salvar para que eu não ficasse salvando múltiplas vezes. Então observem que eu tenho um produto chamado tablet. E nós já vimos que esse tablet ele tem o ID 12. Então, se eu vier aqui, vou copiar essa linha. Vou chamar ele de produto 0, por exemplo. Só passando aqui o ID 12 do tablet, mas falar que ele é um tablet da Samsung e que ele custa 4.500, vou salvar. Lembre-se, nós temos esse ID 12 lá. Se eu chamar do meu repositório o método update produto, passando esse meu produto 0 como parâmetro, que é o meu objeto que tem lá o ID 12, salvei. Se eu for atualizar, agora observem que eu tenho um tablet da Samsung de 4.500. Então o método update está funcionando corretamente. É importante destacar para vocês, deixa eu comentar essa linha aqui, e comentar a linha do meu update. Agora nós vamos ver como funciona o método deletar. Percebam que nós temos o método delete produto, que recebe como parâmetro, obviamente, um produto. Essa instrução ela é bem mais simples para a gente poder trabalhar. Observe, nós temos aqui uma variável chamada SMT, que é nosso statement. A gente passa a nossa conexão e dentro do nosso prepare a gente pode logo passar aqui a nossa instrução de delete da tabela. Deletar da tabela produto, onde o ID do produto foi igual ao ID que está sendo passado. A gente pode utilizar essa interrogação caso a gente não queira utilizar dois pontos ID. Só que quando você passa essa interrogação, é importante você passar aqui no bind value, ao invés de, entre aspas, dois pontos, o nome ID, você passa apenas a sequência dos parâmetros. Como nós temos só um parâmetro aqui, ele vai ser o de número 1. Se nós tivéssemos outros parâmetros, eles seriam o número 2, número 3 e assim por diante. Então nós fazemos o bind value aqui do nosso ID do produto que está sendo passado e a gente executa a instrução. No nosso programa, para a gente poder deletar, a gente chama o nosso repositório e utiliza o método delete produto, passando como parâmetro o produto que a gente deseja excluir. No caso, vamos supor que eu queira excluir aquele tablet da Samsung que eu lancei, que no caso ele está sendo informado aqui como o produto 0. Deixa eu descomentar essa linha aqui, ó, o produto 0 tem o ID 12, que é o nosso tablet da Samsung, de 4.500. Então, se eu fizer o delete do produto 0, salvei, se eu for atualizar, observem que eu não tenho mais o produto com o ID 12, que seria um tablet da Samsung de 4.500. Então, nós já vimos, deixa eu só comentar essa linha aqui, para ele não ficar excluindo o produto. Então, nós já vimos os métodos de salvar, com a criação e o update, vimos o método excluir, que é o deletar, e é importante vocês observarem aqui também que a gente tem um método chamado read produto, no qual a gente faz a exibição de apenas um produto, de acordo com o ID dele. Então, para utilizar esse método, pensem da seguinte forma. Para eu consultar um produto por ID, eu preciso chamar o meu repositório e utilizar o método read produto, passando qual produto eu quero exibir. Então eu tenho aqui
os produtos, só que eles não estão com o ID informado. E eu não tenho mais esses tablets da Samsung. Mas vamos supor que eu queira exibir o produto de ID 13. Vou colocar aqui ele só com o nome produto, com ID 13. Ele tem aqui um nome e um preço. Esse nome e preço aqui pouco importa. O que vai importar para a gente é só mesmo a gente pegar o ID. Então lá do produto eu vou consultar. Salvei. Se eu for atualizar, ele vai escrever aqui embaixo para mim o resultado. Nós vimos como foram implementados todos os métodos da nossa classe PDO Repositório Produtos, que é um repositório de produtos, que implementa a nossa interface. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar os conceitos de PHP orientado a objetos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!